Hello, hello, galera. Boa noite. Vamos que vamos. Fala comigo, Jéssica. Tá no trânsito? Melhor coisa, pô. Vamos falar um pouquinho de português, então. Quem mais tá chegando aí? Quem mais tá chegando aí? Fala, Alexandre. Tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo? Alexandre, desculpa te perguntar, mas você é novo por aqui ou não? Só não tô me recordando do nome, meu amigo. Peço desculpas. Não, então tá bom. Show. Então tá bom. Finge que não tá aqui quem perguntou. São muitos alunos, né, Xande? Aí, às vezes, a gente. Bora, cadê esse povo? Cadê esse povo? Quem mais tá aí? Ó, já gravei a primeira parte da aula de sexta-feira passada, beleza? Queria primeiramente pedir desculpas por vocês. Pra vocês, realmente não estava 100%. Eu não tava nem. Não cheguei nem a ficar doente. Mas, cara, eu tava com uma moleza no corpo, não tava sentindo bem, minha cabeça tava pesada. E aí, pra entrar ao vivo aqui com vocês, eu queria entrar bem, né? E aí, falei com o Ismael. A primeira parte da aula já tá gravada, tá? Vou gravar a segunda parte para vocês. E aí, o que que eu fiz? Eu adiantei um tópico, né? Gravei aula 3 parte um. Vou gravar aula 3 parte 2 mais os exercícios. E estamos na aula 4, beleza? Não vai afetar muita coisa, não. E o que eu precisar retomar aqui, eu retomo, beleza? Sem problema, tá? Então, a perspectiva é essa. A aula deve estar subindo. Se já não subiu, vê só com o Ismael depois, tá? Vê só com o Ismael depois. E aí vocês podem acompanhar lá com calma, tá? Vocês podem acompanhar lá com calma. Beleza? Eu acho que não vai mais entrar ninguém, não. Eu acho que não vai entrar mais ninguém, aí eu vou ter bronca, hein? Olha a Aline aí. Boa noite, Aline.
Como é que você tá, meu amigo? Aline Moreira. Aline Moreira é nova na tropa. A Aline é nova na tropa, né, Aline? Eu vi que você acabou de entrar aqui no grupo pelo link. Fala com a gente, Aline. Conta um pouco da sua história. Você já está estudando? Gosta de português? Não gosta de português? O que aconteceu, Aline? Fala para mim. O que aconteceu? Por que você está perdida? As aulas, elas ficam gravadas, né, e disponibilizadas para vocês. Então essa é a primeira aula que você vai ver, né? Essa é a primeira aula que você vai ver. Sim, primeira. Show. Muito prazer, Aline. Sou o professor Rafael, tá? Sou professor de língua portuguesa e de redação do curso. As aulas passadas, elas estão gravadas e elas estão disponíveis na plataforma. Quando você tiver um tempinho, quando você tiver um tempinho, com calma, pega, vai assistindo, beleza? E eu estou aqui à disposição para tirar a sua dúvida, tá? Eu estou aqui à disposição para tirar a sua dúvida. Então, com calma, hoje você vai pegar e tenta. Acredito que dê para você iniciar, assim, por exemplo, de hoje para frente. As matérias que foram para trás, aí não, as matérias você precisa acompanhar aula um, aula 2, aula 3, porque elas possuem, como eu posso dizer, possuem afinidade, tá? Mas eu acredito que hoje você vai conseguir trabalhar tranquilamente, tá? Com a gente. E se você precisar de alguma ajuda, se você precisar de alguma ajuda, pode me mandar mensagem lá no Instagram. Beleza? Pode me mandar mensagem lá no Instagram. Fora isso, galera. Fora isso, acho que é só isso, né? Fora isso, acho que é só isso. Então, vamos que vamos bater um papo aqui. Vamos que vamos bater um papo. Qualquer dúvida, nada, minha amiga. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Sabe como é que funciona, né? Aqui, ó, Aline, meu Instagram tá aqui, ó. Professor Rafael Manarino, tá? Com os dois R's mesmo. O R de professor e o R de Rafael. O material tá aqui. Eu tô utilizando o material. Assim que eu terminar, eu disponibilizo lá no grupo. Você pode acompanhar aqui nos slides, tá? E aí, assim que eu terminar aqui, eu disponibilizo lá no grupo. E aí você pode reler e tudo mais enquanto assiste a aula novamente. Perfeito? Então eu vou escrevendo aqui, eu vou montando e a gente vai trabalhando. Tá? Algumas coisas já estão montadas, por exemplo, ó. Tá vendo? Algumas coisas já estão montadas. Outras eu prefiro ir escrevendo. Tá? Outras eu prefiro ir escrevendo. Hoje a gente vai trabalhar, galera, em relação às classes gramaticais. Classes gramaticais, é importante você entender que a gente está no estudo aqui da morfologia. Ou seja, a morfo, ó, que significa forma, logia, que significa estudo, ela se preocupa exatamente com o estudo das formas das palavras, tá? Rafa, o que seria você estudar as formas das palavras, galera? Seria exatamente você perceber se aquela palavra ela tá no masculino, se ela tá no feminino, se ela tá no singular, se ela tá no plural, se ela é substantivo, se ela é pronome, se ela é verbo, se ela é adjetivo, se ela é numeral e assim vai. Então você analisa exatamente a classe, tá? Você analisa a estrutura, a forma daquela palavra. Isso é você estudar as classes gramaticais. Isso é você estudar a parte morfológica da língua portuguesa. Quando nós formos estudar a sintaxe, nós vamos estudar a sintaxe exatamente pegando essas palavras das classes gramaticais e colocando dentro de uma oração. Quando ela coloca dentro de uma oração, né, quando a questão coloca uma palavra dentro da oração,
essa palavra agora assume uma função sintática, beleza? Ela deixa de ter uma classe? Óbvio que não. Mas agora você consegue perceber que ela vai exercer também uma função sintática, ok? Então, classe gramatical, toda vez que a prova perguntar, isso deveria ser mais comum, tá, gente? Eu já peguei questões que não respeitavam essa ideia. Mas toda vez que a prova falar em classe, ela está falando de morfologia. Classe, classificação morfológica, classe gramatical, ela está na morfologia. E você vai classificar de acordo com as palavrinhas que eu estou colocando aqui para você daqui a pouquinho. Quando ela falar função, qual é a função exercida pela palavra? Aí função já não é mais morfologia, função é sintaxe. Isso deveria ser mais respeitado pelas bancas, mas não é. Tá? Deveria ser mais respeitado pelas bancas, mas não é. Mas eu tenho que te ensinar aqui da maneira correta. Chega a prova e você vai trabalhar com as alternativas e vai ver como que isso está sendo trabalhado, beleza? Então, classe é morfologia, função é sintaxe. E às vezes a prova não vai perguntar assim, ó, porque qual a classe gramatical, qual é a classe da palavra e tudo mais, morfologicamente. Às vezes só vai dar assim, ó, a classe da palavra, ok? Ou então ela só vai dar assim, ó, a função do termo. E aí você tem de entender que classe está relacionada à morfologia e função está relacionada à sintaxe. Top, show de bola, vamos que vamos. Essas classes gramaticais, ao todo são 10 classes, ok? Ao todo são 10 classes. O total das classificações, né, o total dessas palavras, nós temos 10 classificações, tá? 10 classificações. De modo que nós vamos dividi-las em palavras, ó, em palavras variáveis e palavras invariáveis. Palavras variáveis e palavras invariáveis. Aqui você consegue observar comigo que variar ou invariar tem um significado bem específico, né? E a gente consegue entender que as palavras que são variáveis são palavras que mudam, são palavras que mudam a sua forma, ok? As palavras que são invariáveis, a gente consegue entender que esse in aqui é um prefixo, né? De negação. Isso aqui significa não, ausência ou negação. As palavras que são invariáveis, elas não mudam a sua forma. Não mudam a sua forma. Perfeito? Então, galera, o que é importante aqui para você entender é o seguinte. Nós temos 10 classificações na língua, ok? E nós temos o grupo das palavras que são variáveis e o grupo das palavras que são invariáveis. O que isso modifica para a gente no estudo da língua portuguesa? As palavras que são variáveis, as classes que eu vou colocar ali para vocês, que são variáveis, elas apresentam uma alteração na sua estrutura, elas apresentam uma alteração na sua forma. Tá? Já as palavras que são invariáveis são as palavras que não apresentam uma mudança na sua estrutura. Elas vão apresentar uma única forma. Perfeito? Por isso que a gente está na morfologia. Você está vendo? A minha preocupação é exatamente com a estrutura da palavra, com a forma da palavra. Então, nesse ponto, o que eu tenho? As palavras que são variáveis e as palavras que são invariáveis. Ok? Rafa, eu saber essa diferença vai me ajudar muito numa questão? Claro, claro. Porque quando você sabe essas palavras são variáveis ou as palavras são invariáveis, você já consegue excluir as alternativas que vão trabalhar somente variáveis ou que vão trabalhar somente invariáveis. Beleza? Então, saber quais são as variáveis e saber quais são as invariáveis ajuda 100% a tua vida no estudo da língua portuguesa. Tá? Ajuda 100%. Então, quais são as palavras variáveis?
Palavras variáveis, nós temos exatamente 6. As palavras variáveis, as classificações variáveis são 6. Nós temos artigo, ok? Nós temos substantivo, nós temos adjetivo, nós temos numeral, nós temos também pronomes e nós temos verbos. Irmão, é verdade, cara. É verdade. Mas vamos manter aqui a preparação. Eu acho que isso, o edital é iminente. Mas eu sei que vocês devem estar aí na ânsia e tudo mais. Ainda mais vendo outros estados, né? Outros estados tendo edital aí já na praça. Mas, cara, eu tenho certeza de que essa preparação de vocês aqui vai fazer a diferença, tá? Então, Ramonzinho, tamo junto, meu amigo. Vamos pra cima. Isso aí, é tudo nosso. É tudo nosso e nada deles, tá? Então, são 6 palavras variáveis. São 6 palavras variáveis. Já que nós temos 10 classes, eu tenho 6 variáveis. Quantas invariáveis eu tenho? Já pensou? Caiu uma questãozinha dessa, matemática? Top, né, pra gente? Nós temos 4 palavras que são invariáveis. Nós temos aqui, ó, o advérbio. Nós temos a preposição. Nós temos a interjeição. E nós temos a conjunção. Conjunção. Pronto. Essas são as 10 classificações das palavras na língua portuguesa. Rafa, são as únicas? Ó, de coração. Não. Existe também o que a gente chama de palavras denotativas, tá? Existem também as palavras denotativas. O que são as palavras denotativas? São palavras que não recebem alguma dessas classificações aqui, ó. Elas não recebem essas classificações, então elas são chamadas de palavras denotativas, beleza? Palavras denotativas. Mais para frente eu vou trabalhar um pouquinho e com calma essas palavras denotativas, beleza? Então, aqui, ó, o que são as palavras variáveis? São as palavras que apresentam uma mudança na sua forma. Só que mudança é essa, né? A gente precisa trabalhar exatamente quando a palavra vai variar. Quando a palavra vai variar, ela vai variar exatamente em que? Ela vai variar exatamente como? Ela vai variar exatamente para o que, né? Então, quando eu falo que mudam a sua forma, essas palavras são variáveis. Elas variam em gênero, elas variam em número, ok? Elas podem variar em grau, elas podem variar em tempo, elas podem variar em pessoa, dependendo, podem variar também em voz. O verbo a gente vai estudar voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, beleza? Então, essa variação é uma alteração que essa palavra sofre e que nós temos que observar com bastante cautela para poder marcar dependendo do que a banca pedir. Agora, um ponto que é importante é você entender o seguinte: todas as palavras variam em tudo isso que eu coloquei aí. Isso que é importante você pensar. Então, olha só, eu coloquei que varia em gênero, número, grau, tempo, pessoa, voz. E aí você vai pensar o seguinte: show, eu tenho todas essas variações. Todas as minhas 6 palavras que são variáveis, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Todas essas 6 palavras que são variáveis, elas vão variar em gênero, número, grau, tempo, pessoa e voz? Óbvio que não. Óbvio que não. Perfeito? Então, quando você observa, por exemplo, o artigo ele varia em gênero, o artigo varia em número, mas o artigo não varia em tempo.
O que seria esse tempo aqui? O que seria esse tempo? Esse tempo seria, por exemplo, um pretérito. Ó, seria um pretérito. Seria um presente. Um futuro. O que seria a voz? Seria a voz passiva. Seria uma voz ativa. Tudo isso a gente vai estudar. Acalma o seu coraçãozinho. Tá? Então é importante você entender que determinadas palavras possuem variações que são exclusivas dela, ok? E determinadas palavras não possuem outras variações que não são exclusivas dela. Combinado? Então isso é importante para você pensar. Por exemplo, o verbo não varia em gênero. A forma verbal ali do infinitivo mesmo, ela não varia em gênero. Tá? E aí, dessas palavras que são invariáveis, né, essas palavras que são invariáveis, você não tem essa mudança para gênero, para número, para grau, para tempo, para pessoa, para voz. Beleza? O que você precisa saber obrigatoriamente aqui dessas classes? O que assim, você não tem como. Você tem que saber, a hora que eu te perguntar, você tem que me responder. Número 1, conjunção. Número 1, conjunção. As conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas. Obrigatoriamente você tem de saber. Obrigatoriamente você tem de saber. Não tem, cara, é muito difícil de qualquer área, você ter um concurso que não cobre conjunção. É muito difícil você ter um concurso que não cobre conjunção. Sabe o mais, o porém, o pois, o porquê, o quando, o como, o já que, o visto que. Todas essas palavrinhas que toda hora aparece uma prova pra gente são as conjunções. Ok? São as conjunções, são os conectores. Outra aqui das invariáveis que você não pode deixar de saber: os advérbios. Os advérbios sempre tem, né, Alexandre? Sempre tem. E aí, se você tem a conjunção, né, você tem a oração, que vai ser exatamente iniciada por essa conjunção. Então, assim, uma coisa puxa a outra muito tranquilamente. Advérbio. Cara, tem que saber advérbio, porque advérbio varia muito com pronome e tudo mais. Beleza? Tem que saber advérbio, tem que saber. Tem jeito. Beleza? Lá das variáveis. Obrigatoriamente, você tem que saber substantivo, que é o que a gente vai estudar hoje. Olha aqui, isso aí. Boa noite, Kícia. Tudo bom, minha amiga? Você tem que saber adjetivo, pronomes. É porque pronome tem uma cacetada de pronome. Tem pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal de tratamento. Tem pronome relativo, pronome indefinido, pronome possessivo. Deus me livre. Tem 235 classificações de pronome. Então, eu falar que pronome cai, óbvio, né? Porque você tem várias classificações, então quando ele cobra ali é sempre muito presente, né? Sempre muito presente. E você tem que saber verbo. Você tem que saber verbo. Cara, se você sabe bem a morfologia, você vai se dar bem na sintaxe. Com certeza, minha amiga. É tudo nosso e nada deles. Ó, se você sabe bem morfologia, você vai saber bem sintaxe. Porque a base da estruturação sintática são as palavras. Perfeito? E as palavras são exatamente essas classificações que eu estou colocando aqui para você. Show? Então, por exemplo, por que você tem que saber bem substantivo? Por que você tem que saber bem, identificar bem um substantivo? Porque essa relação aqui, ó, entre substantivo e verbo, essa relação entre substantivo e verbo é a concordância verbal. Tá? Essa relação aqui é a concordância verbal. Quando eu falar assim, ó, na concordância verbal, vou até aparecer aqui, que pô, isso me deixa até feliz. Quando eu falar assim para vocês, galera, vamos estudar a concordância verbal. Top? Vamos estudar a concordância verbal. Regra geral de concordância verbal. Regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito.
Sujeito é uma função sintática. Sintaxe, ok? Quando eu falo que o verbo concorda com o sujeito, quem é que predominantemente, não unicamente, quem é que predominantemente ocupa a função de sujeito? O substantivo. Estão entendendo ou não? Então, quando eu falo assim, o verbo concorda com o sujeito, e você sabe, opa, o sujeito é representado muito por um substantivo, se eu consigo identificar o substantivo, me facilita para identificar o sujeito. E se me facilita para identificar o sujeito, me facilita para poder fazer a concordância com o verbo. Sim, gente, beleza? Então, quando você trabalha bem a morfologia, cara, esgote o que você puder na morfologia. Saiba identificar bem os termos. Saiba identificar bem os termos. Porque se você souber identificar bem um substantivo, um adjetivo, você sabe identificar bem um verbo, se você sabe identificar quando aquele verbo deixou de ser verbo, da aulinha que eu gravei hoje que vai subir para vocês, você consegue adiantar muita coisa lá da sintaxe. E a sintaxe é mais difícil que a morfologia, naturalmente. A sintaxe é mais difícil que a morfologia, tá? Então, nesse ponto, você já consegue ver que a base da concordância verbal, ela está aqui, entre o substantivo e o verbo. Obviamente que eu posso ter uma relação entre o pronome e verbo, claro, claro que eu posso ter, beleza? Aí, por exemplo, se você sabe bem essa relação aqui, ó, você sabe bem essa relação entre substantivo e adjetivo, aí aqui você já manda bem na concordância nominal. Fala, Lucão, para cima, você já manda bem na concordância nominal. Por que a concordância nominal? Porque a concordância entre nomes. É a concordância entre nomes. E a concordância entre nomes, a gente saca o verbo. Pegar essa ideia ou não, galera? Deixa eu anotar isso aqui para você, que isso aqui é importante. Quando a gente fala em um conceito nominal, ó, quando a gente fala em conceito nominal, a gente faz referência aos nomes. Perfeito? A gente faz referência aos nomes. Então a gente vai estudar quem? A gente vai estudar concordância verbal. A gente vai estudar concordância verbal, mas vamos estudar concordância nominal. Nós vamos estudar regência verbal, mas nós vamos estudar regência nominal também. Aí tem o complemento verbal e o complemento nominal. Estão entendendo ou não? Pelo amor de Deus. E aí tudo que eu falo que é verbal traz o verbo. Tudo que eu falo que é nominal, em regra, não traz o verbo. Porque tem algumas formas verbais ali que a gente vai trabalhar na ideia nominal. Ali as formas nominais, que são chamadas de infinitivo, gerúndio ou particípio. Beleza? Então, quando eu falar assim para você, pô, galera, vamos lá, vamos estudar os complementos verbais. Complementos verbais na língua são dois, objeto direto e objeto indireto. Tá, complemento verbal. Pô, o que é o complemento verbal? É um complemento de um verbo. Pô, mas eu não sei identificar verbo. Aí fica complicado. O que é um complemento nominal? Pô, um complemento nominal é um complemento de um nome. Tá ligado a verbo. Pode ser complemento nominal? Não. Aí a língua portuguesa, ela começa a ficar mais fácil. Sabe por que a língua portuguesa começa a ficar mais fácil? Porque você começa a entender e não a decorar. Você começa a entender e não a decorar. Eu estou estudando uma concordância que é verbal. Na concordância que é verbal, eu tenho que procurar o verbo. Eu estou estudando uma concordância que é nominal. Na concordância que é nominal, eu não me preocupo com o verbo. Eu vou me preocupar com substantivo, com adjetivo, com pronome, com particípio. Beleza? Quando eu estou estudando, então, complemento verbal, se aquele termo não estiver ligado a verbo, ele não é complemento verbal. Se eu estiver estudando complemento nominal, se aquele termo não estiver ligado a um nome, ele não é complemento nominal. Aí você começa a perceber o seguinte: pô, cara, eu consigo entender isso aqui baseado no que eu estou estudando da base da língua portuguesa. E o que é a base da língua portuguesa? Você saber identificar bem os termos, você saber identificar bem as palavras. Então eu sei que isso aqui é um substantivo. Exatamente, Aline, exatamente. Se você errar um termo,
você vai acabar errando a análise toda. Beleza? Se você errar um termo, você vai acabar errando a análise toda. Porque você fala assim, ah, cara, isso aqui é um verbo. Pô, não é verbo, é substantivo. Você vai errar o complemento daquele verbo. Você vai errar o complemento daquele substantivo. Vai errar, beleza? Então, se você consegue observar isso com clareza, se você consegue observar isso com clareza, você acaba saindo muito à frente dos seus concorrentes. Porque os seus concorrentes ficam assim, meu Deus, verbo, verbo, concordância verbal, concordância nominal, complemento nominal. Meu Deus, eu não entendo o que é complemento nominal. Com certeza você consegue entender. Beleza? Com certeza você consegue entender. Se você pega, ó, deixa eu só usar isso aqui como exemplo. Deixa eu só usar isso aqui como exemplo. Vou botar uma folha em branco aqui para mim. Vou botar uma folha em branco aqui para mim. Só para você entender o que eu tô falando. Pra ver se você consegue entender o que eu tô falando. Ó, eu falo assim, ó. Eu preciso. Eu preciso de ajuda. Beleza? E se eu falar assim, ó. Eu necessito de ajuda. Beleza? Olha os exemplos aqui. Eu falo assim, ó. Eu tenho certeza de que vocês passarão. Amém? Eu tenho certeza de que vocês passarão. Olha só como você consegue observar isso aqui. Isso aqui faz total diferença na sua vida. Isso aqui faz total diferença na sua vida. Eu vou ajudar vocês porque a gente ainda não estudou, né? Todos os conceitos. Preciso é verbo, necessito é verbo e tenho é verbo. Ok? Certeza não é verbo. Certeza é substantivo. E substantivo é nome. Sim, gente, substantivo é nome. Vocês estão vendo que os termos que estão para frente estão introduzidos pela mesma preposiçãozinha de? Tá vendo? O de é uma preposição. É uma preposição muito famosa, aliás. Tá? Agora, o que você está vendo? Você está vendo que quando eu falo que eu preciso, esse de ajuda completa o preciso. Sim? Agora, quando eu falo que eu necessito de ajuda, você está vendo que o de ajuda completa o necessito, que é verbo. E quem necessita, necessita de alguma coisa, quem precisa, precisa de alguma coisa. Tá vendo? Ó, são termos que complementam. Perfeito? Quando eu falo isso aqui, ó, quem tem certeza disso aqui, ó. Esse de que vocês passarão não completa o tenho, que é o verbo. Olha só que legal isso aqui. Ele não vai completar o tenho, que é verbo. Ele vai completar quem? Ele vai completar o certeza, que é nome. Estão visualizando ou não, galera? Olha só, olha essa perspectiva aqui, por favor, para você pegar o que eu estou falando exatamente, para você saber identificar verbo, saber identificar nome, tá? Ó, então quando eu falo eu preciso de ajuda, o de ajuda é complemento de um verbo. O de ajuda aqui é complemento de um verbo. Complemento que eu falo, galera, é exatamente aquilo que completa, tá?
é aquilo que completa. Já o de que vocês passarão é complemento de um nome. O que houve com o áudio? Alô, som, som. Aí tá ok? Aline, dá uma olhadinha na sua internet. Dá uma olhadinha na sua internet. Vê se não tá muito alto. Show. Então, eu ia ver se era alguma coisa do microfone. Beleza? Então, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Beleza? Tá? Então, beleza. Ali, se é complemento de verbo, a gente consegue colocar como complemento o quê? Verbal. Se é complemento de verbo, a gente consegue colocar como complemento verbal, tá? Se aqui a gente consegue colocar como complemento de um nome, a gente coloca como complemento nominal. Isso aqui vai ser uma oração, tá? Isso aqui vai ser uma oração, mas é uma oração que funciona como complemento nominal. Foi ou não foi, galera? Deu para entender? Aí, olha só, como vocês estão tão bem, o que que você consegue entender? Complementos verbais, complementos verbais na língua são só dois. Complementos verbais na língua são só dois. O nosso famoso objeto direto e o nosso famoso objeto indireto. São só dois, tá? Acompanhe o raciocínio comigo, por favor. O objeto direto, o objeto direto, vou falar aqui de uma maneira um pouquinho mais informal. Ele não leva preposição. E o objeto indireto? Ele leva preposição. Sim ou não, galera? Beleza? Aí quando você analisa aqui, ó, quando você analisa aqui comigo, eu comentei que isso aqui é um complemento verbal e que o de é uma preposição, que a gente vai chamar carinhosamente de prep. Peraí, então isso aqui é um complemento verbal que é introduzido por preposição. Esse aqui é o nosso famoso objeto indireto. Isso aqui também é um complemento verbal introduzido por preposição. Isso aqui é um objeto indireto. Foi, não foi, gente? Eu acabei de mostrar para vocês uma aula que é do meio da sintaxe, só exatamente pelo seu conhecimento dos termos morfológicos. Sim ou não, gente? Necessidade já é substantivo. Isso aí, Alexandre. Necessidade já é substantivo. Porque tem esse sufixo ad aí, Alexandre, ó, tem esse sufixo ad, que é um sufixo formador de substantivo, né? Necessidade, sagacidade, entendeu? São sufixos formadores de substantivos. Existem sufixos formadores de advérbios, tá?
Existem substantivos formadores de adjetivos, por exemplo. Sufixo-oso, gostoso, saboroso, já são adjetivos. Entende? Olha só como é importante você ter a base bem forte, porque aí quando eu falar assim, pô, galera, isso aqui é um substantivo. Pô, Rafa, por que é um substantivo? Olha só, a estrutura dele é de uma estrutura substantiva. Sim ou não, meus amores? Falem comigo, por favor. Falem comigo. Estou olhando o chat agora. Como é que vocês entenderam ali? Aí sabe o que a banca vai fazer? A banca vai jogar ali onde a gente colocou como complemento de um nome como objeto indireto. Aí você, peraí. Ah, o objeto indireto é introduzido por preposição. Show, eu lembro dessa aula com o Rafa. Mas peraí. Eu lembro que o objeto indireto é complemento de verbo. E peraí. Certeza não é verbo. Se certeza não é verbo, isso aqui não pode ser um objeto indireto. Porque um objeto indireto é complemento de um verbo. E certeza não é verbo. Então a banca está querendo me enganar. Ou não foi, galera? Pô, não tem. A nossa sexta-feira. Eu amo a nossa sexta-feira. Fiquei triste semana passada por não estar aqui com vocês. Eu amo a nossa sexta-feira. Porque aqui a gente aprende o português na essência. Aqui a gente aprende o português exatamente no mais profundo da base da língua portuguesa. E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Porque a banca vai tentar te enganar. A banca vai tentar te enganar exatamente nesses detalhes. Mas aí você pega uma aula mais ou menos, o cara fala assim: ah, o objeto indireto é introduzido por preposição. Você viu ali que o complemento nominal, ali a oração que funciona como complemento nominal, ela é introduzida por preposição, ela é introduzida por preposição. Então, assim, o complemento nominal é um termo que é introduzido por preposição. Mas se você está entendendo que o complemento nominal é o complemento de um nome, se ele está ligado a verbo, mesmo que ele esteja introduzido por preposição, ele não pode ser complemento nominal, meu amor. É isso que eu quero que você entenda. O português não precisa ser uma coisa horrível para vocês, tá? Não precisa ser uma coisa horrível para vocês. Eu adoro estar aqui. Pô, fico muito feliz pelo convite do Ismael. E estou muito feliz de ter conhecido vocês. E vai ser um prazer ver a aprovação de vocês e vocês acertando tudo na prova de língua portuguesa. Tá? Vai ser um prazer. Então, beleza. Tá vendo? Isso vai ser muito importante para vocês. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui. Essas são as classes. Perfeito? Se você observar, ó. Se você observar, o nosso ponto importante é isso aqui, ó. O aluno, ó, eu pego aqui, ó, comeu o bolo hoje. Repare que eu tenho exatamente um, dois, três, quatro, cinco, seis termos. Tenho seis termos, tenho seis palavras. Show? Se eu colocar para o plural, ó, já vou fazer uma flexão. Ou seja, eles vão sofrer uma alteração. Eu vou botar para o plural aqui, tá? O plural de o vai ficar os. O plural de aluno vai ficar alunos. O plural de comeu vai ficar comeram. O plural de o é os. O plural de bolo é bolos. Qual é o plural de hoje? Nenhum. Qual é o plural de hoje? Nenhum. E aí, o que você consegue depreender, o que você consegue é, ter como resposta a partir dessa perspectiva? Você consegue ter como resposta que hoje é uma palavra invariável. Sim ou não, galera? Perfeito? Você conseguiu observar que a palavra hoje, na hora da flexão, ela não sofreu essa flexão em número? Ó,
Ela foi a única palavra que não sofreu essa flexão em número. Então, em regra, você já pode ver que ela é uma palavra invariável. E que as outras palavras são o quê? Que as outras palavras são variáveis. Sim, né? Entenderam essa parte? E aí são formas de você analisar. Por exemplo, eu poderia botar no feminino. A aluna, a aluna comeu. Por que comeu continuou na mesma forma? Porque comeu é verbo, e verbo não varia em gênero. Ó, tá vendo? Percebeu, galera, como isso é importante? Quando eu variei número, número é singular e plural, tá? Pega isso, número é singular e plural. Eu consegui perceber que todo mundo foi pro plural menos hoje. Se eu jogar pro feminino, se eu jogar pro feminino, eu consigo perceber que eu vou ter a aluna comeu o bolo. O bolo já não tem feminino, não posso falar bola, não é verdade? Então, assim, são estruturas que você vai analisando e que vocês vão vendo que uma varia pelo gênero, outras variam pelo número, outras variam pelo tempo. Eu posso botar aqui o aluno come, o aluno comeu, o aluno comia, o aluno comerá. Olha só, essa é a principal forma de você achar que é o verbo. Essa é a principal forma de você achar um verbo. Tá vendo ali que eu botei que o aluno comeu? Tá no passado, tá no ontem. Se eu boto que o aluno come, tá no presente. Se eu boto que o aluno comerá, tá no futuro. O verbo é a palavrinha que varia no tempo. Olha só que legal como você já identifica. Beleza? Então vamos vendo isso com calma, só para mostrar para você como que essa variação ela ocorre e quais palavras que você vai vendo que variam, quais que não variam. Perfeito? Vou apagar aqui, tá? E vamos lá. Aqui o exemplozinho que eu dei para vocês. Classes gramaticais. Substantivo. Vamos começar pelo substantivo. Eu ia começar pelo artigo, mas o artigo é bem de boa, cara. O artigo é bem de boa, aí eu vim logo pro substantivo. O substantivo é importante demais pra gente. Substantivo é a classe de palavra que serve para nomear, preste atenção, nomear os seres, os objetos e os sentimentos, tá? Ela faz parte das 6 classificações das palavras o quê? Variáveis da língua portuguesa, tá? Então, o substantivo é aquilo que vai dar nome. O substantivo é aquilo que vai nomear. Vai nomear os seres, os objetos, os sentimentos. Beleza? Por exemplo, necessidade. Necessidade, que o Alexandre falou, já é diferente de necessitar. Ó, necessitar já é o verbo, necessidade é o substantivo. E na aula que eu gravei para vocês, eu menciono exatamente essa estrutura, né? Que primeiro você tem um substantivo e do substantivo você tira o verbo. Perceberam? Na língua portuguesa funciona esse caminho. Primeiro vem o substantivo. A pergunta do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha do português é: quem veio primeiro, o substantivo ou o verbo? Primeiramente você tem o substantivo e do substantivo você gera o verbo. E lá na aula que eu gravei para vocês, eu mostro um processo onde primeiro vem o verbo e do verbo a gente tira o substantivo. Faz o caminho inverso, beleza? Então depois você assiste lá com calma para você pegar essa ideia com bastante tranquilidade, beleza? Então, o que é importante aqui de dica que eu vou mostrar para você. Dica. Importante. O substantivo é sempre núcleo onde aparece. Ela deve subir entre hoje e amanhã. Eu gravei hoje de manhã e aí eu já mandei a mensagem pro tio Ismael. Já mandei mensagem pro tio Ismael. E aí ele tá ciente, deve subir por volta de hoje ou amanhã, tá? Deve subir por volta de hoje ou amanhã. Então aqui, ó, o substantivo é sempre núcleo onde aparece. Eu vou fazer algumas ressalvas, né, obviamente mais para frente,
Mas essa ideia de núcleo é importante, por quê? O substantivo acaba sendo a palavra central, né? O substantivo acaba sendo a palavra central. Acaba sendo a palavra que vai influenciar outras palavras. A gente pode perceber exatamente na concordância ali entre o substantivo e o verbo. Eu falo assim, ó, o rapaz chegou, ó. Se eu coloco rapazes no plural, ó, se eu coloco rapazes no plural, o tem que acompanhar e o verbo precisa acompanhar também. Perceberam como ali é rapazes? E olha que você consegue identificar comigo que rapaz é o substantivo, porque está dando nome a um ser, sim. E outra coisa, esse o aqui e esse os aqui, eles são artigos, né? Artigo e artigo. Qual é a função do artigo? Deixa eu já mostrar aqui para vocês um pouquinho da aula de artigo. A função do artigo é acompanhar um substantivo. A função do artigo é de acompanhar um substantivo. Então, em regra, as palavras que são estruturadas com o artigo acompanhando, as palavras que aparecem exatamente ali com o artigo, são palavras que são substantivos. Rafa, então toda vez que eu encontrar uma palavra acompanhada de um artigo, ela é um substantivo? Não, óbvio que não, né? Mas é importante você perceber essa relação que o artigo ele vai estar ali presente porque ele precisa acompanhar o substantivo. E o substantivo ali no caso é rapaz. Repare, repare que a relação entre o e o rapaz foi uma relação de um tá acompanhando o outro. E aqui, ó, em relação ao chegou, também está acompanhando o rapaz. Por quê? O verbo, o verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito, e nesse caso aqui o sujeito é o rapaz. Eu não vou entrar nessa análise aqui para não embolar muito a sua mente. Tá? Agora, se você pensar, por exemplo, numa ideia mais nominal, ó, se você pensar numa ideia nominal, eu posso falar assim, ó, as minhas duas alunas chegaram. As minhas duas alunas chegaram. Agora você consegue perceber que tá todo mundo no feminino, ó, tá todo mundo no feminino e tá todo mundo no plural? Sim, tá todo mundo no feminino e tá todo mundo no plural? E aí vamos dividir aqui o que que tá seguindo o quê? Ou quem que tá seguindo quem ali? Ó, de amarelo, repare que todo mundo tá relacionado aqui porque todo mundo é nome. Tá vendo que eu excluí o verbo? Ó, todo mundo é nome. Como assim, Rafa? Todo mundo é nome. Ó, artigo é nome. Minhas é pronome. Pronome é nome. Duas é numeral. Numeral é nome. E aqui é substantivo. Substantivo é nome. Pararam? Aí, se todo mundo aqui está trabalhando a ideia de nome, essa relação aqui que eu tenho é de concordância nominal. O que seria a concordância nominal? É exatamente a concordância entre os nomes. Você está vendo que está todo mundo ali de acordo? Ó, então está todo mundo concordando, né? Tá todo mundo concordando exatamente em número. Aqui, ó. Plural. Tá todo mundo concordando em número. E tá todo mundo concordando em gênero. Só que essa concordância ela acontece entre nomes. Se essa concordância acontece entre nomes, é uma concordância nominal. Perfeito?
Olha a gente já adiantando muita coisa, só de você entender essa relação aqui entre nomes e verbos. Agora, por que eu tenho exatamente aqueles chegaram ali? Porque o chegaram está no plural também devido a alunas. Ó, também devido a alunas. Só que aqui, só que aqui, chegaram já é o quê, galera? Chegaram já é verbo. Chegaram já é verbo. Então, entre alunas e chegaram, eu já trabalho o que a gente chama de concordância verbal. Mas olha só como substantivo, deixa eu botar aqui até em outra cor. Deixa eu ver, cara, eu quase fico sem cor para usar. Repara aqui como o substantivo, ele funciona, vou falar de uma maneira um pouco mais informal. Ele funciona dando ordem para cá, ó. Galera, todo mundo no feminino e no plural aí, hein? O artigo, feminino plural, hein? Pronome, feminino plural. Numeral, feminino plural. E todo mundo, por quê? Porque eu estou no feminino plural, pô. Não tem por que você tá aí os minhas duas alunas. Faz sentido o artigo? Você tá os aí? Não, então por favor, feminino plural. Entende a relação, galera? Isso que é importante você entender. Porque a ideia ali do substantivo, a ideia do substantivo é ele ser o núcleo. E você, quando pega exatamente essa palavra funcionando como núcleo, você pega essa palavra funcionando como centro, né? Você pega essa palavra funcionando como centro. E aí você pega o verbo, e o verbo olha para esse substantivo, ele olha para esse substantivo e ele vê assim, ele está no plural. Se o verbo olha para o substantivo, que ali é o meu sujeito, e ele está no plural, o meu verbo também vai para o plural. Sim ou não, galera? Pô, Kícia, obrigado, minha amiga. Tamo junto sempre. Esquenta a cabeça não, tamo junto sempre. Quando foi, galera? Olha ali como aquele substantivo, sim, bem devagarzinho. Olha só, a gente já tem 58 minutos de live. 58 minutos, a gente vai para uma hora. Parece que eu comecei a dar aula ontem. Ontem não. Parece que eu comecei a dar aula tem 5 minutos. A gente já vai para uma hora de aula. Olha como aquele substantivo ali, ele atua tanto na ideia nominal, para as palavras que estão para trás, né, que são os nomes, e olha como ele atua exatamente na palavra que está para frente, para o verbo. Porque eu não posso falar que as minhas duas alunas chegou. Isso fica estranho para você, sim ou não? Por que eu não posso falar que as minhas duas alunas chegou? Porque eu consigo perceber que o meu substantivo, que no caso ali é o meu núcleo, porque o substantivo é sempre o núcleo onde aparece, o meu núcleo ele é plural. Então os termos que acompanham, artigo acompanha substantivo, pronome acompanha substantivo, numeral acompanha substantivo. Acompanhar, ele vai acompanhar exatamente na forma. Ele vai acompanhar exatamente na estrutura do substantivo. Perfeito? E o verbo concorda com o sujeito. A gente vai aprender quem é o sujeito, é bem tranquilo, a gente vai aprender quem é o sujeito, mas eu consigo entender já que por aluna ser um substantivo, ele é o núcleo do meu sujeito. E aí, se ele é plural, o meu verbo vai para o plural. Combinado? Então, eu acho de fundamental importância, coração, eu acho de fundamental importância que você saiba identificar bem substantivos e verbos. Eu acho de fundamental importância que você saiba identificar substantivos e verbos. Tá ou não? Beleza? Alexandre, Aline tá aí ainda? Lucas, Kícia, Jéssica, Ramon. Estão aí comigo? Chegamos a uma horinha de aula. Chegamos a uma horinha de aula.
Alexandre deu sinal de vida. Sei que minha amiga Kícia tá por aí também. O verbo eu acredito que seja mais tranquilo mesmo de observar. Vamos trabalhando isso, então. Vamos trabalhando isso. Ó, então vamos lá. Vamos adiantar aqui para a gente entrar na classificação desses substantivos. Show, Lucão. Me abandona não, meu querido. Tamo aí. Vamos entrar na classificação. Isso aí, Aline. Primeiro dia, Aline, por favor, não se assuste, tá? Não se assuste. Vamos que vamos, que a coisa vai evoluindo e vai ficando mais fácil, tá? Como é que os substantivos podem ser classificados? Agora aqui, galera, é você observar, entender, não entendeu, você me pergunta, porque essas classificações aqui, elas às vezes caem em prova. Classificados quanto à forma, tá? E a significação. Beleza. A gente não cai assim, não, forma, significação e tudo mais. Mas é legal você entender essas classificações. Quanto às formas, eles podem ser primitivos, derivados, simples e compostos. Isso eu já vou adiantar o que está na aula gravada, tá? Você vai aprender aqui comigo e quando você for assistir a aula, você vai rever esses conceitos. Esses conceitos são da aula 3. Tá? O que são os substantivos primitivos? Eles não apresentam prefixo ou sufixo. Isso aqui nós vimos, né, na aula de estrutura das palavras. O prefixo é o elemento que vem antes, hein, galera? Antes do radical. E o sufixo? O sufixo é o elemento que vem depois do radical. Isso nós vimos na aula, eu fiz ao vivo, né? Essa aula eu fiz ao vivo, na aula de estrutura das palavras. Beleza? Então, o substantivo primitivo, pensa o seguinte, galera: o que seria um povo primitivo? O que seria um alimento primitivo? O que seria a ideia primitiva? Primitivo é aquilo que dá origem. Primitivo é aquilo que origina. Ok? E aí, já vamos fazer aqui essa comparação. Derivado é aquilo que é originado. Ok? E aí apresenta um prefixo e ou sufixo. Quando você assistir a aulinha lá, você vai entender isso aqui melhor. Tá? Então, os substantivos que são primitivos são os substantivos que vão dar origem aos substantivos que são derivados, ou seja, aqueles que são originados. Beleza, gente? Isso a gente vai aprender em verbo também, verbo primitivo e verbo derivado. Okay? Verbo primitivo é o verbo que origina e o verbo derivado é o que é originado. Por exemplo, o leite. O leite é primitivo, a manteiga é derivada. Porque a manteiga vem do leite. Perfeito? Então, se você pensar aqui, ó, os substantivos que são primitivos, pedra, mar e ferro. Os substantivos são derivados. Ó, pedreira. Tá vendo como pedreira vem de pedra? Tá vendo como marítimo vem de mar? Tá vendo como ferrugem vem de ferro? E enferrujar também vem de ferro? É como você pegar a palavra terra e colocar terreiro, colocar terreno, tá? Então essas são palavras primitivas e palavras derivadas. Combinado? Essas palavras que pertencem, né, que vêm da mesma família, vamos dizer assim, que tem a mesma origem, que possuem o mesmo radical, são chamadas de palavras cognatas. Ok? Isso aqui é importante para você saber. São palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Palavras cognatas são palavras que pertencem, ó, são palavras que pertencem à mesma família. Tá? São palavras que pertencem à mesma família. Beleza, gente? Então, quando eu falo que pertencem à mesma família, é porque elas têm a mesma origem, né? Possuem o mesmo radical.
Combinado? Show? Substantivos que são simples. Substantivos que são simples apresentam apenas um radical. E aí, galera, só você lembrar daquela aula lá de estrutura das palavras. Radical, prefixo, sufixo, né? A gente já viu isso aqui. O que é o radical? O radical é aquela significação básica da palavra, né? Beleza? Então aqui só tem um radical, ó. Casa, relógio, chave, roupa, ó, roupa. Já os substantivos que são compostos, eles apresentam mais de um radical. Eles apresentam mais de um radical. Então, por exemplo, girassol. Gira, a palavra gira, mais a palavra sol. Terça-feira. Palavra terça, mais a palavra feira. Couve-flor. Palavra couve, mais a palavra flor. Tá? Por exemplo, quando eu usei ali roupa, eu posso falar guarda roupa, ó. Esse aqui é um substantivo composto, que vai ser formado a partir da palavra guarda e a palavra roupa. Fechado? Beleza? Então a ideia é você entender que o substantivo simples ele tem apenas um radical e o substantivo composto ele tem mais de um radical. Obrigatoriedade do hífen? Não, depende da formação das palavras. Tá? Eu tenho um materialzinho de uso do hífen e eu vou mandar para vocês. E aí, galera, é só leitura, né? É só leitura ali e tudo mais das regras e aí fica bem tranquilo, tá? Então, o substantivo primitivo é aquele que não tem prefixo nem sufixo. Substantivo derivado é aquele que vai ter um prefixo ou um sufixo, ou os dois, tá? Os substantivos simples possuem apenas um radical e os substantivos compostos possuem mais de um radical. Se você quiser entender que o substantivo simples ele possui apenas uma palavra, pode ser, tá? Não é tecnicamente correto, mas o substantivo simples ele possui apenas uma palavra ali, ó, relógio, casa e chave. Roupa. Já no composto, você vê mais de uma palavra formando esse substantivo composto. E aí você tem a palavra girassol, tem terça mais feira, e assim vai. Beleza? Então vamos lá. Quanto à significação, quanto à significação, podem ser comuns e próprios, concretos e abstratos e coletivos. Aqui é importante, vamos lá, preste atenção aqui bem comigo para você entender. O que são substantivos comuns? Designam todos os seres de uma mesma espécie. Designam todos os seres de uma mesma espécie. Exemplo, leão, garoto, okay? Cidade. Tá? Eu não especifico leão, garoto, cidade, eu não especifico. Já o próprio designa o ser de uma espécie de forma particular. Por exemplo, ó, leão é Simba, garoto é Ricardo e a cidade é Roma. Então, por exemplo, quando você pega a palavra país, país não é de uma maneira geral, beleza? Se você quiser pensar de uma mesma espécie, ou de maneira geral, fica melhor, de maneira geral, tá? Por comum, pensa assim, de maneira geral. País é geral, então país é comum. Brasil, Brasil é específico, Brasil é particular, então é próprio. Pega bem essas diferenças aqui, que isso aqui aí, isso vai tranquilizando para você. O que é o comum? O comum você pensa que é de uma maneira geral. O próprio já é de uma maneira particular. É quando eu especifico o comum. É quando eu particularizo o comum. Então eu pego de país e tiro o Brasil. Eu pego, por exemplo, de professor. Tá vendo? Aqui é de uma maneira mais geral. E eu pego Ismael. Aqui é de uma maneira mais específica. E lembrando, os próprios, eles são escritos com letras maiúsculas. Os comuns não. Ok? Então, isso é importante para vocês saberem. Agora vamos lá. Eu vou deixar por último concretos e abstratos. Coletivos. Coletivos é de boa. São os substantivos comuns, ó.
que designam um conjunto de seres da mesma espécie. Então, o coletivo ele é comum, tá? O coletivo ele é comum. Mas a diferença é que ele representa um conjunto de seres da mesma espécie. Então, vamos lá. A Restia, deixa eu até botar ali em marca-texto. Ó, um conjunto de seres da mesma espécie. Conjunto, mais de um. Isso é o substantivo coletivo. Tá? Ó, Restia é de alho, elenco é de ator, paná é de borboleta, cáfila é camelo, molho ou penca é de chave, junto ou assembleia de credor, nuvem ou praga é de gafanhoto. Então, olha só, mais de um gafanhoto é uma nuvem, mais de um camelo é uma cáfila, tá? Tem que ser um conjunto de seres da mesma espécie. Aí você tem peixe, que é cardume, beleza? Aí você tem matilha, você tem vários coletivos na nossa língua, beleza? E pode ser que ele cobre, assim, a cenário alternativo em que apresenta um substantivo coletivo. Pode ser, tá? Ou qual é o coletivo da palavra tal. Acho difícil, mas pode ser que ele cobre, beleza? Agora vamos lá. Agora vamos lá. Pelo amor de Deus. Abra sua mente para cá, tá? Abra sua mente para essa diferença entre substantivos concretos e substantivos abstratos. Os substantivos concretos e os substantivos abstratos, o que a gente aprende na escola? A gente aprende na escola que concreto é aquilo que a gente consegue pegar e abstrato é aquilo que a gente não consegue pegar. Pelo amor de Deus, esquece isso, tá? Esquece isso. Não tem nada a ver com eu consigo pegar ou eu não consigo pegar. Não tem nada a ver. Esse aqui é importante demais para você saber, porque a gente vai usar muito concreto e abstrato lá para frente. Tá? Os substantivos concretos, eles designam o ser que existe no mundo real ou imaginário. Ponto 1 aqui, importante a gente observar. O problema de você pensar assim, que existe e não existe, é que você não vai aceitar do mundo imaginário. Por isso que eu estou mandando você esquecer isso aí. Tá? Por isso que eu estou mandando você esquecer isso de, não, é o que eu pego ou é o que eu não pego. Não. Ele é do mundo real ou imaginário, independentemente de outros seres. Esse aqui que é um ponto importante. O que é independente? Independente é que não depende. Os substantivos concretos não indicam, portanto, qualidade, ação, estado, sentimentos. Não indicam. Por quê? O que é depender? Se não existir um outro ser, o concreto ele continua existindo. O substantivo concreto ele não depende de um ser para ele existir. Ele existe independentemente de outros seres. O que é independente? Independente é você não depender de ninguém. Por exemplo, você tem sua casa, paga suas contas. Você é independente, você não depende dos outros. O concreto é assim. Ele não depende de outro ser para ele existir. Pelo amor de Deus, foca nisso aqui comigo. Ok? Vou aqui pelos mais fáceis primeiramente. Vamos nos mais fáceis aqui primeiramente. Mais fácil, caneta. Não sei se você está com uma caneta aí à sua mão, mas a caneta existe independentemente de outro ser existir. Aí o aluno fala assim, não, ela depende de quem criou. Até ela ser criada, ela não existia, né, cara? Eu consigo entender esse tipo de pergunta. Não, ela depende do ser que a criou. Sim, exatamente, depende do ser que a criou. Porque se ele não tivesse criado, ela não teria existido. Exatamente, aluno. Mas depois que ela começa a existir, depois que ela é criada, aí ela é uma caneta, perfeito? Quando ela é criada, ela é uma caneta, ela não depende mais de outro ser para existir. Se você deixar ela aí ou tacar ela no mar, ela continua existindo. Sim, gente?
Então vamos lá. Sofá é a mesma ideia. Ó, bicicleta, relógio. Esses são os mais tranquilos aqui, que a gente consegue ver isso aqui na prática. Beleza? A gente consegue ver na prática. Tá? Agora vamos aqui para os que são traíras. O aluno fica doido. Vamos começar aqui. Deixa eu voltar para a caneta. Vamos começar aqui exatamente com os imaginários. Aqui, ó. Duende, fada e Zeus. Eu não estou falando que duende, que fada ou que Zeus existem. Ok? Eu não estou falando que eles existem. Nós estamos classificando uma palavra em relação ao seu significado, em relação à sua significação. Preste atenção. Para um duende existir, para um duende existir, ele não depende de outro ser. Tanto que você consegue imaginar a forma de um duende. Imagina um duende aí na frente da sua mesa, em cima da sua mesa. Tá vendo que ele não depende de outro ser para ele existir? Ele tem a sua forma. Ok? A fada a mesma coisa e Zeus a mesma coisa. São seres que não dependem da existência de um outro ser para existir. Luz, água e neve da mesma forma. Deixa eu dar um bizu aqui. Ah, pelo amor de Deus, luz não. A luz precisa de quê para existir? A luz, ela existe independentemente de um outro ser existir. A gente não pode confundir com a energia, né, e tudo mais. Quer ver um bizu legal para você ver que luz é concreto? Você consegue medir. Você não paga a luz, entende? Porque aquela luz existe independentemente de outro ser existir, tá? Outro que é muito difícil de um aluno perceber é o tempo. Tempo é um substantivo. É um substantivo concreto? Sim, é um substantivo concreto. Por que tempo é um substantivo concreto? Tempo depende do que para ele existir? Eu, por exemplo, nasci em 1992. Eu tenho 30 anos. Em 1992, o Rafael começou a existir. Mas eu tinha 1992 anos para trás que o tempo estava correndo sem depender da existência de alguém. Sim? Outra coisa que é importante. Então, mas você imagina porque ela existe. Pensa aqui. Ela não existe porque você imaginou. Entendeu? A fada, ela não passa a existir porque você a está imaginando. A fada já existe. Você é que figurou a fada na sua mente, mas ela já tem a sua forma, ela já tem a sua existência. Tanto que você pode pensar, por exemplo, na Sininho, que é uma fada que tem um desenho próprio. Então, por exemplo, ela existe. Quando a gente for para o abstrato, talvez isso faça um pouquinho mais de sentido. Por quê? Os substantivos abstratos, aqui ó, eles já designam o quê? Eles já designam sentimentos, ações, qualidades, estados. Os substantivos abstratos nomeiam aquilo, tá vendo que eu estou indo bem devagar para você pegar comigo, que depende de outro ser para existir. Então, o abstrato, ele é dependente de um outro ser para existir. Aí, vamos lá. Quando você pensa aqui comigo em relação à felicidade, ó, a felicidade só existe se você ficar feliz. Vê se agora você consegue fazer essa contraposição com o concreto. A viagem. Viagem só existe se alguém viajar. Então, olha a viagem como é dependente de você, Aline, viajar. Porque se a Aline não viajar, a viagem não existe. Perfeito, galera? Se a bondade
A bondade só existe se alguém for bondoso. A paz só existe. Minha caneta. A paz só existe se alguém for o quê? Pacífico. Foi ou não? Vamos lá, galera. Falem comigo agora. Agora eu tô olhando pro chat. Você conseguiu entender que não é a relação de você pegar ou não. É a relação de você perceber se depende ou não de um outro ser para existir. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas eu quero saber se você conseguiu pegar essa linha de raciocínio. Aqui você falou que pescou. Beleza. Você tá vendo que eu não tô com muita pressa em relação a isso, porque eu sei que isso é um ponto difícil. Quando eu falo assim, a luz é concreto. Conseguiu imaginar vai ser concreto? Alexandre, essa é uma dica legal. Tem professor que ensina o seguinte. Tem professor que ensina o seguinte. Se você conseguiu imaginar na palma da sua mão, é concreto. Entendeu? Se você conseguiu imaginar na palma da sua mão de uma maneira que você consegue fechar aquilo ali dentro, é concreto. Ok? Então, por exemplo, caneta. Você consegue imaginar a caneta aqui? Consegue, concreto. Você consegue imaginar um lápis aqui? Consegue, concreto. Você consegue imaginar um tênis aqui? Consegue, concreto. Você consegue imaginar a luz aqui, Alexandre? Consegue imaginar a luz? Imaginar a luz. Você consegue imaginar o tempo? Tá vendo? Para 95% dos substantivos concretos, essa dica funciona. Alguém pensou em Deus? Alguém pensou em Deus? Enquanto eu estava explicando ali concreto e abstrato, alguém pensou em Deus? Geralmente sempre os alunos sabia. Ah, moleque, sabia. Geralmente os alunos pensam em Deus. Aqui, obviamente, que a gente não vai entrar no ponto de vista religioso, né? Não no ponto de vista religioso. Mas vamos pegar o sentido, né? Obviamente, da palavra Deus, o sentido da palavra Deus. Deus é um substantivo, que é um substantivo próprio, é um substantivo simples, perfeito? Só tem um radical, desenha um ser de maneira específica. Agora, vocês diriam que Deus é concreto ou que Deus é abstrato? Não pense, pelo amor de Deus, na ideia de você conseguir pegar, porque você não vai pegar Deus. Perfeito? Pensa no sentido que eu expliquei para você aqui agora. A palavra Deus é um substantivo concreto ou abstrato? Aqui você deu como concreto. E aí? O Alexandre deu como concreto. Alguém vai discordar? A Aline deu como abstrato. Se o Lucas estiver ainda aí, e o Lucas pudesse manifestar no que ele acha. Se não, sem problema. O Lucas deu como concreto. Galera, parabéns. Só a Aline trouxe como abstrato. E Aline, o pensamento é que ele é concreto. Ok? O pensamento é que é concreto.
Há gramáticas que falam que Deus é o substantivo mais concreto de todos, beleza? E aí, se você pensar num ponto de vista social, se você pensar num ponto de vista social, se você falar que Deus é abstrato, você vai falar que Deus depende de um ser para ele existir. E aí você perde todo o sentido, toda a onipresença, onipotência de Deus. Concordam comigo ou não? Porque se Deus seria onipresente, onipotente, onisciente, como é que ele pode depender de um ser para ele existir? Vamos guardar esse ser numa caixinha, né? Porque se esse ser deixar de existir, Deus deixa de existir também. Combinado? Então, obviamente que eu acho difícil a banca entrar em Deus, porque obviamente traz esse viés religioso, né? Mas, por exemplo, Zeus ali, Zeus que é um deus da mitologia grega, né? A diferença é que o deus ali é escrito com letra minúscula, é um deus da mitologia grega, que você vai colocar que exatamente se ele depender de outro ser para ele existir, ele perde todo o conceito de ser um deus. Sim ou não, gente? Deu para entender? Deu para entender? Então, por exemplo, a luz. A luz, como é que a luz depende de um outro ser para ela existir? A luz existe independentemente. Se você apagar, se você abaixar o interruptor da sua casa, não é que ela deixa de existir, ela deixa de ser usada, mas ela continua ali para ser, ela continua ali existindo, ela só não está sendo usada. Fala, Fabão, boa noite, meu amigo. Legal ou não legal, galera? Eu acho bem legal quando a gente consegue entender dessa forma. Porque você consegue perceber o seguinte: você consegue perceber que não é a ideia de fada existir ou não. A fada é existir na nossa realidade, né? Tanto que eu coloco ali no mundo imaginário. No mundo imaginário, a fada existe independentemente de um outro ser existir. Beleza? Tanto que a ideia do Alexandre é boa. Leve em consideração a ideia do Alexandre ali. Conseguiu imaginar, conseguiu pensar aqui na palma da mão. Você conseguiu desenhar, conseguiu assumir uma forma, tá? Aí vai para uma ideia do concreto. Agora, quando você entra, né, nesses substantivos concretos, por exemplo, como luz, como tempo, né, como luz, como tempo, então fica meio complicado você usar essa dica. Mas essas palavras que eu falei, luz e tempo, são pô, a exceção da exceção, né? Pega o normal, tira a exceção, tira outra exceção, que aí entra essas palavras. Rafa, mas essas palavras podem ser cobradas? Obviamente, né? Por isso que eu estou trazendo para vocês a nível também de curiosidade, né? A nível também de curiosidade. Beleza? Então a diferença em relação a concreto e abstrato não é conseguir pegar ou não. A relação entre concreto e abstrato é depender ou não de um outro ser para existir. Por exemplo, o substantivo construção. O substantivo construção, ele é abstrato. Por que o substantivo construção é abstrato? Porque para haver uma construção, alguém precisa construir. Por que o substantivo descoberta é abstrato? Porque para haver uma descoberta, alguém precisa descobrir. Por que chapéu não é abstrato? Chapéu é concreto? Pô, porque chapéu não depende de outro ser. Olha a dica do Alexandre. Eu consigo imaginar, eu consigo pensar na palma da minha mão. Depois que o chapéu é criado, ele existe independentemente de outro ser. Beleza, galera? Então, por exemplo, o choro. O choro é abstrato, porque para ver o choro alguém precisa chorar. O canto é abstrato, porque para ver o canto alguém precisa cantar. A pesca é abstrato, porque para ver a pesca alguém precisa pescar. Para encerrar, foi ou não foi? Foi ou não foi, galera? Para encerrar. E aí eu vou seguir o baile aqui. Beleza, galera. Show. Show de bola.
Parabéns aí. Parabéns aí para vocês. Vocês são tops. Ó, aqui a gente vai trabalhar a flexão de gênero. E eu vou parar na flexão de gênero hoje. Eu não vou entrar na flexão de número, porque aí eu vou trabalhar até gênero, porque gênero já a gente vai trabalhar muitos detalhes, e aí se entrar em número, deixa eu botar o slide, que o slide não está aparecendo para vocês. Se entrar em número é muita coisa, a gente já falou muito hoje. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado. Sempre aqui tento dar o meu melhor aqui para tirar as dúvidas de vocês. Ó, aí aqui é importante em relação aos substantivos. Os substantivos eles podem variar em gênero. Aí o que que é gênero? Gênero masculino e feminino. Beleza? E hoje na sociedade a gente tem muita discussão sobre ideologia de gênero. Perfeito? Ah, Rafa, pode vir alguma coisa na redação? Acho meio difícil. Mas é importante você saber que ideologia de gênero é em relação a masculino, feminino, a identificação de maneira masculina, de maneira feminina, não é isso? E tudo mais. Número. Número já é singular e plural. Pensa em número um, 2, aí você pensa em singular e plural, tá? E grau, grau é aumentativo e diminutivo. Então, beleza. Hoje vamos entrar em relação a gênero. Em relação a gênero já tem bastante coisa. Agora aqui, ó. O gênero dos substantivos podem ser biformes, bi, dois, e forme, forma. Uniformes, uni, um, e forme, forma. Epiceno. Aí calma que a gente vai entrar ali em relação a epiceno. Mas o que que seria o substantivo biforme? Tem duas formas em relação ao gênero. Substantivo uniforme, que tem apenas uma forma em relação ao gênero. Então, ó, biformes apresentam uma forma para o masculino e. Deixa eu botar um outro ali. Deixa eu botar um outro ali que fica melhor. Deixa eu achar só aqui o slide. Aqui o slide. Vou escrever aqui mesmo, senão vai dar muito trabalho aqui. Uma forma para o masculino e outra para o feminino. Senão parece que é uma para os dois, né? E não é isso que eu quero dizer. É uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, tá? Então aqui, ó. Gato e gata. Garoto e garota. Filho e filha. Bacharel e bacharela. Monge e monja. Padrinho e madrinha. Eu tenho uma forma para indicar o masculino e outra forma para indicar o feminino. Isso são substantivos biformes em relação ao gênero. Beleza? Biformes em relação ao gênero. Como que eu posso formar o feminino? Ó, formação do feminino na língua portuguesa. Você pode formar o feminino de três formas na língua portuguesa: acréscimo, acréscimo da desinência de gênero, né? Da desinência a. Ó, como assim, Rafa? Acréscimo do a. Aqui, ó. Deixa eu ver. Pô, não tem um exemplo? Pô, brincadeira. Ó, professor e professora. Tá vendo? Eu acrescentei o a e formei o feminino. Outra forma de formar o feminino: trocar o o pelo a. Aí aqui tem um monte aqui: gato e gata. Ok? Gato e gata. Show. Tá? E a terceira forma de você colocar o feminino é mudar a palavra. Mudar a palavra, trazer uma outra palavra, trazer um outro radical, beleza? E aqui, por exemplo, você tem, ó, homem. Qual é o feminino de homem? Oma? Não tem, tá vendo?
O feminino de homem é mulher. Qual é o feminino de pai? Mãe. Entendeu? Então, essas são as três formas de você construir o feminino para os substantivos biformes, né? Então, o que é o substantivo biforme? Eu tenho uma forma para o feminino, eu tenho outra forma para o masculino. Combinado? E aí, como é que eu formo esse feminino? Ou eu boto o A no masculino, ou eu tiro o O e boto o A, ou eu troco a palavra. Combinado? Essas são as três características que você tem exatamente na formação do feminino. Tá? Agora vamos ver os uniformes. Os uniformes, eles têm essas classificações aqui, ó. Eles podem ser comuns de dois ou sobrecomuns. Deixa eu ver se eu botei o epicentro. Tá. Os uniformes, eles podem ser comum de dois ou sobrecomuns. Caraca, galera, aí peguem, preste atenção. Comum de dois, a designação de gênero, ou seja, do masculino e do feminino, é feita por meio de um determinante. Aqui, ó, eu já coloquei para vocês determinante. Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Olha a importância de você identificar as classes. Entende? Lembrando que os substantivos uniformes, eles só têm uma forma, galera. Ele só tem uma forma, ele não muda a sua estrutura. O que vai mudar é a palavra que está acompanhando. Se eu falar assim, olha só, gente, cliente, cliente. Estamos na loja, todo mundo aqui, vendedor e tudo mais. Do meio eu grito, cliente. Tem como saber se é homem ou mulher? Não tem, por quê? Clienta? Não. Cliente. E aí, como é que eu sei se é homem ou mulher? Ah lá, o cliente. Pronto, já identifiquei que é homem. Ah lá, a cliente. Já identifiquei que é mulher. Dentista. Dois dentistas. Duas dentistas. Tá? O dois ali pode dar a ideia de ter uma mulher no meio, dois dentistas, porque o masculino não marca o gênero, né? Eu falo dois alunos, não necessariamente são dois homens, né? Tem dois alunos na sala, obrigatoriamente é homem? Não necessariamente, né? Então, só cuidado ali com aquele masculino ali, plural ali, tá? Duas dentistas, agora eu sei que são duas mulheres, tá? Porque a palavra dentista não tem dentisto, não tem dentisto, não é verdade? Gerente, aqui ó, meu gerente, minha gerente, aí aqui sim. Jovem, educado e educada. Percebeu, galera? Então, para o substantivo comum de dois, preste atenção, para o substantivo comum de dois, eu tenho a variação da palavra que acompanha. Pelo amor de Deus, a palavra que acompanha que identifica. Já os sobrecomuns, já os sobrecomuns, o gênero é definido pelo contexto. O que é o contexto? O contexto é a situação, né? Visto que há só uma forma para o masculino ou feminino, só há uma forma. E aqui não tem variação do determinante. A testemunha, ó, não existe o testemunha. A criança, o ídolo, não existe a ídolo. Ela é meu ídolo. Perceberam ou não? Ela é meu ídolo. Não tem como ela é minha ídolo. Não, não. Ela é meu ídolo. Não há variação do determinante com a palavra ídolo, porque ídolo é um substantivo sobrecomum. Vítima. Ele foi vítima, ela foi vítima. Ah, como é que eu sei que a vítima era homem ou mulher? Eu tenho que ter outra informação, para me identificar. Entende? Ah, houve um acidente na rodovia tal. A vítima, a vítima faleceu no momento do acidente. Beleza, alguém aqui sabe se é homem ou mulher?
tu começa a ficar desesperado. Meu Deus, é homem ou mulher? Houve um acidente na rodovia tal, a vítima faleceu um momento. O jovem, ó, o jovem. Aí você, caraca, é homem. Entendeu? O jovem de 24 anos. A vítima faleceu no momento do acidente. A jovem de 24 anos. Ó, percebeu? A jovem agora é o quê? Agora é mulher. Tá? A pessoa. Se eu falo assim, entrou uma pessoa aí na loja. Tem como saber se é homem ou mulher? Não. Entrou uma pessoa e ele está usando. Opa, já é homem. Tá? E ó, criatura. Agora, por exemplo, motorista. Existe motoristo? Não, não existe motorista. Então é um substantivo uniforme. Sim ou não, galera? É um substantivo uniforme. Falem para mim, por favor. Motorista é comum de dois ou é sobrecomum? Motorista é comum de dois ou sobrecomum? Alexandre mandou comum de dois, Kícia mandou comum de dois. Será que mais alguém? Será que alguém fala alguma coisa diferente? Não fala alguma coisa diferente? Comum de dois. E eu fico muito feliz porque vocês acertaram. Fico muito feliz, significa que a explicação está surtindo efeito. Eu tenho o motorista e a motorista, sim ou não? Sim, galera? Foi assim que vocês pensaram? Eu tenho a variação ali do artigo, né? Show de bola, perfeito então, galera. Vocês estão fazendo o seu professor muito feliz. Muito feliz. Os substantivos são epicenos. Ó, os substantivos epicenos, aqui, ó, você tem que pensar de cara. Nomeiam animais e espécies vegetais. Epiceno é para animal e para espécie vegetal. Então vamos lá. Os epicenos, ó, tem seu gênero identificado por determinantes. O sexo é identificado pela palavra macho e fêmea. Quando a gente fala, por exemplo, gato, né? Gato e gata, a gente está identificando o gênero. Automaticamente, gato identifica o sexo, tá? Mas quando você tem, por exemplo, só jacaré e não tem jacaroa, jacará, enfim, quando só tem uma forma, a palavra jacaré, você identifica o gênero de jacaré pelo artigo. Ó, gênero. Então, jacaré é uma palavra masculina. Foi? Agora, se você quer saber se o jacaré é menino ou menina, tu vai jogar macho ou fêmea. Ok? Por exemplo, cavalo, você tem égua, são substantivos biformes. Já não tem essa. O cavalo macho. Não precisa. Então você tem a ideia da égua, que a égua é a fêmea. Show. Você tem o cachorro, você tem a cadela, e assim vai. Agora, por exemplo, o jacaré aqui, o jacaré é menino. Show. É macho. Então é sexo. Tanto que quando você está grávida, quando as mulheres estão grávidas, você vai determinar o gênero. Isso é importante. Saber o sexo. É macho e fêmea? Você quer saber se é masculino ou feminino, se é homem ou mulher? Entende? É meio complicado quando você vai fazer essas definições. Às vezes vai preencher ficha de trabalho, né? Vai preencher, sei lá, uma pesquisa. Sexo. Pô, dá vontade de eu escrever macho, macho.
Ou sei lá, se eu tenho que escrever macho na folha. Entende? A ideia seria, o mais correto, você ali, gênero, identifica de uma maneira masculina ou se identifica de uma maneira feminina, como homem ou mulher. Entende? Então, jacaré, por exemplo, é uma palavra do gênero masculina, okay? Gênero masculino, melhor dizendo. Aí o jacaré, ele é menino. Eu tô falando menino de uma maneira bem informal, mas só para você visualizar. O jacaré é menino. Ah, então ele é macho. Agora aqui, ó, o jacaré é fêmea, tá vendo? O fêmea não é para identificar o gênero da palavra, porque o gênero da palavra está identificado aqui, ó, pelo artigo. E a gente já entendeu que jacaré é uma palavra masculina. Estão entendendo essa diferença, gente? Por favor. Jacaré é uma palavra masculina. Agora, quando você trabalha que o jacaré, ele vai ter uma ideia, por exemplo, jacaré, ele é menina, né? Aí é fêmea. Aí aqui você determina o sexo. Entende? É meio complicado, galera, porque a ideia de gênero também vai muito em relação a como o indivíduo ali vai se identificar, né? E aí é complicado de você trabalhar isso de uma maneira não taxativa, né? Eu consigo falar em relação a vocês é que as palavras possuem gênero, né? Que as palavras possuem gênero. E aí a discussão que a gente tem, né, muito em relação, por exemplo, a esse gênero neutro, né, que aparece, gênero neutro que aparece na língua, em relação à gramática normativa, né, em relação a essas regras que a gente estuda, obviamente não vai se aplicar. Isso na sua redação não pode ser usado, porque isso não é a norma, né? Não pode ser usado porque é a norma. Eu entendo todo um conceito social, né? Entendo todo um conceito social e entendo que isso é importante para a construção de determinadas sociedades. Mas você tem de entender que na hora da prova você tem de colocar o que a norma preconiza, né? O que a norma coloca como verdade, como regra, né? Melhor dizendo. Beleza? E a gente não tem exatamente o gênero neutro na língua portuguesa. A gente não tem. O que a gente tem? A gente tem o masculino e o feminino. O que aconteceu é que a nossa língua portuguesa ela vem do latim. No latim, no latim, a gente tinha o masculino, o feminino e o neutro. Eu dei 2 períodos de latim na faculdade. Temos o masculino, o feminino e o neutro. Com a expansão do Império Romano e a evolução da língua e tudo mais, o desenvolvimento, a passagem do tempo, o que o masculino fez com o neutro? O masculino englobou o neutro. Tanto que quando eu falei ali em relação a dois dentistas, né? Se eu falar assim, há muitos alunos em sala, quando eu falo muitos alunos, eu posso ter homem e mulher. Porque o masculino engloba essa perspectiva neutra. O masculino ele não marca o gênero. Perfeito? Agora, quando eu falo há muitas alunas, não pode ter homem ali. Perceberam? Então, quando eu chego e falo assim, boa noite a todos, o todos ele já englobou a perspectiva ali de ser não identificar o gênero. Agora, quando eu falo a todas, eu só estou falando para as mulheres. Porque ali o feminino marca. Sim ou não, galera? Deu para entender? Deu para entender? Então, ali quando eu falo o jacaré, o jacaré, eu estou identificando o gênero da palavra. Quando eu falo que o jacaré é macho, eu estou identificando o sexo do animal. Esses são os substantivos epicênos. Beleza? Esses são os substantivos epicênos. Oi, galera. Sim ou não? Tranquilo, tranquilo? Show? Beleza, Lucas. Show de bola, então.
Então, galera, alguma coisa mais a pontuar? Alguma coisa mais a pontuar? Aqui, para a aula que vem, para a aula que vem, eu já coloco a ideia, eu já coloco a ideia de, de número, tá? Então a gente vai ver ali singular e plural. A gente vai trabalhar gênero também, gênero não, é grau, beleza? E vamos fazer os exercícios que eu coloquei ali. Se você quiser dar uma olhada, né, na teoria, se você quiser dar uma olhadinha na teoria, eu vou mandar para vocês os slides, vou mandar para vocês os slides, e aí vocês podem ler e tentar fazer os exercícios. Beleza? Show ou não? Kícia, Lucão, Alexandre, quem mais? Fábio tá aí, Aline, não sei se a Jéssica tá aí também. Oi, Elisa, boa noite, minha amiga. Tem problema, Elisa, ó, a aula vai ficar gravada. Vai, a gente sobe pra plataforma, né? A gente sobe pra plataforma. E aí, Aline, seja bem-vindo à tropa. Seja bem-vindo à tropa e, galera, muito obrigado, tá, pela companhia de vocês. Mais uma sexta-feira, foi ótimo. Passou rapidinho, passou rapidinho. Gostei muito, foi ótimo. E qualquer dúvida, só me chamar lá no Instagram, tá? Só me chamar lá no Instagram. Vou ter o maior prazer em responder. Valeu? Tamo junto, galera. Um beijo, ó. Bom fim de sexta, bom final de semana. E tchau, tchau. Tamo junto.